Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Ciência às 6, que é um ciclo de conversas sobre ciência organizadas pelo Rómulo, Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Enquanto houver pandemia, nós estamos no modo, digamos, remoto. Isso, enfim, tem desvantagens conhecidas, não temos a proximidade física, mas tem algumas vantagens, e uma das vantagens é podermos ter pessoas que fisicamente não poderiam estar, mas poderiam estar connosco, e é o que vai acontecer desta vez. Temos um convidado que nos está a falar do CERN na Suíça, portanto, a grande Organização Internacional de Física, é uma organização que foi fundada em 1954 por causa... Tem um pouco a ver com a Guerra Fria, na tentativa do pós-guerra juntar os países todos num empreendimento comum, e agora está, enfim, poderíamos depois falar sobre isso, enfrentar alguns problemas por causa da participação russa, que não é membro do CERN, mas é país observador. Portugal entrou no CERN, lembro-me perfeitamente disso, sob a ação do José Maria Gago, saudoso José Maria Gago, em 1986. E desde então para cá tem sido percorrido um caminho, digamos, que é do qual é próprio testemunha o André Tinoco Mendes, que é o nosso convidado hoje. Ele é um dos portugueses, há mais, poderíamos também falar sobre isso, que trabalham profissionalmente no CERN há vários anos. Ele está há mais de 10 anos no CERN. Ele fez o curso de Engenharia Física no técnico, depois doutorou-se também no técnico em Física Experimental de Partículas enfim, ele acabou por ficar ligado ao CERN, ligado a uma experiência que vemos aí em fundo no ecrã dele, este detector que é o CMS. Há dois grandes detectores no grande anel de colisão LHC, que é o Atlas e o CMC. Ele trabalha há muito tempo no CMC, esteve envolvido, até chefe de secção nesse detector. São equipas muito grandes e está tudo muito bem organizado no CERN. Há duas coisas que têm de funcionar muito bem. Uma é a física de altas energias, outra digamos, a exploração espacial. Nada pode falhar, são organizações, digamos, em que qualquer parafuso tem de obedecer, digamos, às normas mais estritas. E, portanto, é com muito gosto que eu dou as boas-vindas ao André Tinoco Mendes, assim como devia ter começado por aí, dou as boas-vindas às pessoas que nos estão a ouvir. Bem-vindos ao Rómulo, Ciência às 6. O título escolhido pelo André é muito sugestivo e permite uma conversa. Pelo tom percebe-se que é informal. E se de repente um desconhecido lhe oferecer colisões? Eu lembro-me que havia, enfim, eu acho que isto é só para as pessoas mais antigas, havia o anúncio e de repente se um desconhecido lhe oferecer flores, enfim, há pessoas que se lembram desse anúncio. Mas aqui não são flores, são colisões, muitas colisões, e o Large Hadron Collider, o grande colisionador de hadrões, digamos, o palco, é o instrumento onde essas colisões se dão. Colisões para quê? Como? Eu acho que o melhor é dar a palavra ao André, que ele é um comunicador de ciência, para perceberem quem o André é. Ele, além da própria ciência que faz, ele também é guia oficial do CERN, o que significa guia grupos. Nós somos como uma espécie do grupo dele hoje no CERN, embora virtual, à distância. Ele guia grupos e mostra o que se lá faz. Eu já lá estive, por acaso não fui guiado pelo André, mas de facto é uma experiência que eu recomendo a quem puder ir ao CERN. Está tudo organizado para receber visitas. O CERN, neste momento, o grande colisionador, neste momento está digamos, ainda a ser afinado, para dentro de muito pouco tempo voltar em atividade. Se puderem, não percam a oportunidade se puderem ter essa oportunidade de visitar aquilo que é o maior instrumento científico do mundo. Não é, André? É o maior instrumento científico do mundo. É verdade, é mesmo muito grande, a gente já vai falar disso. A palavra é tua. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e vamos falar então do LHC. E se de repente um desconhecido nos oferecer colisão?
Ok, muito obrigado, Carlos. Vamos só ver se eu consigo voltar para a janela certa. Sim, vocês, como já devem ter percebido, Estamos a ver. isto realmente este título é apenas uma desculpa, para falar sobre as partículas elementares e o que é que se faz cá no cérebro. O Carlos estava a falar das visitas, e há uma coisa que eu posso já dizer, é que não precisam necessariamente ir ao CERN. Existem também uma série de visitas virtuais que já existiam antes da pandemia, e que permitem, às vezes, até ir a determinados sítios que não se podem ir numa visita normal. Porque um guia sozinho com uma câmara, sozinho não, somos sempre dois, mas podemos ir a determinados locais do detector, por exemplo, estas escadarias, estas partes aqui por cima, onde está a eletrónica do detector, que os visitantes normais não podem. E eu suponho que daqui a mais uns 4 anos volta a haver um dia de portas abertas. Tivemos um em 2019, foi uma grande sorte, e nessa altura há mesmo coisas que eu nunca vi e que posso ver nesses dias, que não posso lá ir normalmente. Mas se houver uma marcação de um grupo, não sei, é possível ver certas partes do CERN, não? Certo? Sim, Se é sim, lá sim. embaixo, se é lá embaixo é possível em certas alturas. É mesmo em CMS podemos ir lá abaixo quando há colisões, não podemos ir à caverna onde está o detector, que é esta caverna aqui, podemos ir a uma caverna aqui ao lado. E nesse sentido estamos ali com as colisões mesmo ao lado. E a razão, outra razão, é uma coisa engraçada acerca do CERN, a maior parte das coisas no CERN não são feitas para que os seres humanos possam fazer coisas, como por exemplo estar numa caverna ao lado da caverna onde há as colisões. A razão pela qual nós podemos estar lá em baixo é que existe uma parede de betão de 7 metros de espessura, que tem que ter 7 metros de espessura para poder segurar os tetos das duas cavernas. Portanto, se formos a Atlas, que é outra experiência no CERN, não se pode ir lá abaixo quando há colisões, porque as paredes não são tão espessas. Estamos a falar de 100 metros de profundidade, não é? Ou mais? Sim, como os detectores têm 15 metros de altura, sim, o fundo do poço está a 100 metros, mas depois vai até 85 metros de profundidade, é onde estão os tetos das cavernas. Também é outra coisa engraçada acerca de todas estas cavernas são bolhas de ar que estão a tentar subir por ali acima. Portanto, não são propriamente objetos estáticos que estão... É preciso adicionar material de forma a que tenham flutuação neutra, mas mesmo assim mexem-se dentro da Terra. Foram escavadas perfeitamente, era maciço. Exatamente, foram escavadas e na altura houve um diretor-geral que teve uma epifania e que fez o maior anel que era possível fazer, mas nós já estamos a pensar em fazer um maior. Bom, vamos então só tentar falar sobre o que é que são esta história das partículas. Portanto, os seres humanos são curiosos e desde há muito tempo que se colocam questões acerca do que é que se passa na natureza. E não só olhamos para fora e temos vindo a poder perceber toda a variedade de galáxias e agora planetas e outro tipo de estruturas, digamos assim, no infinitamente grande, como também tivemos nos últimos séculos a possibilidade de começar a olhar para o cada vez mais pequeno e, em particular, para o infinitamente pequeno. Portanto, isto por exemplo, esta é uma fotografia, e é literalmente uma fotografia, não é propriamente... Era na altura em que nós tirávamos fotografias às interações das partículas. E, portanto, cada um destes caracóis que se vê aqui, por exemplo, este aqui, são partículas de baixa energia que vão perdendo energia e, conforme vão perdendo energia, se encaracolam cada vez mais. As partículas que passam aqui no centro são partículas de muito alta energia e que, portanto, continuam quase completamente direitas. Neste processo, aquilo que nós temos aplicado para tentar perceber o que é a natureza, e é por isso é que eu gosto da ciência, é o processo, é o método científico. E o método científico é basicamente excluir todas as coisas que não batem certo com a realidade. Portanto, nós colocamos uma hipótese, exploramos essa hipótese, entramos num destes ramos e a determinada altura chegamos à conclusão, ora bem, esta não é uma boa hipótese para descrever a natureza, e tem sido ao longo deste processo que temos podido depurar aquilo que é um modelo da realidade. E este modelo tem evoluído ao longo de milénios e, em particular, tem havido uma série de transições de fase, uma série de revoluções.
Portanto, alguns, no princípio do nosso entendimento do mundo, cada coisa era uma coisa. Depois houve uma série de filosofias que tentaram criar os elementos, digamos assim, as essências. Portanto, a determinada altura houve um grande colapso, era terra, ar, fogo e água, mas depois, se for andarmos os continentes para o lado, vem ao metal e a madeira, enfim, dependendo de onde é que se estava, havia diferentes ideias. Depois começámos a ter uma realidade mais partilhada, entramos nesta época da explosão da alquimia, que depois se tornou na química, em que se destilavam as várias essências, a essência do enxofre, os vários metais que se podiam fundir e depois se percebeu que eram amálgamas que tinham vários componentes, e desta maneira fomos descobrindo os vários elementos químicos da tabela periódica. E, alguns no princípio do século passado, houve uma realização muito importante, que era que a tabela periódica, o facto de ela ser periódica, indicava uma estrutura subjacente, ou seja, havia um processo organizador, um princípio organizador, e esse princípio organizador acaba por ser a existência de prótons e eletrões. Portanto, os prótons e os neutrões fazem o núcleo, portanto, o núcleo tem uma carga elétrica, e depois os eletrões têm uma carga elétrica e andam à volta. Quando se percebeu que haviam eletrões e prótons, portanto, o eletrão foi descoberto nos estudos de raios catódicos, portanto, faziam-se assim os feixezinhos, e o próton e os núcleos foi um bocado mais complicado, demorou um bocado mais de tempo, foi preciso andar a disparar umas partículas contra umas folhas de ouro e ver como é que essas partículas se espalhavam, mas percebemos que o átomo tinha um núcleo muito, muito pequenino e os eletrões que andam à volta a uma distância relativamente maior e, portanto, a maior parte do espaço é um espaço vazio. E estas foram as primeiras partículas que nós descobrimos. Entretanto, durante o século XX houve uma enorme aventura em que se descobriam partículas, a determinada altura, nos anos 50, era quase todos os dias havia uma partícula nova, e nessa altura os físicos teóricos disseram, meus amigos, isto é tudo muito engraçado, mas, mais uma vez, estamos a começar a ver uma regularidade. Então, começámos a ver uma regularidade nas cargas elétricas das partículas, nas massas das partículas, como é que elas se desintegravam umas nas outras, e alguns nos anos 60, 70, nos anos 60, apareceu uma coisa que se chama modelo de quarks e leptões, que tentava explicar, por exemplo, porque é que o próton e o neutrão são tão parecidos. E a razão é porque há diferentes conteúdos de quarks. Por exemplo, o próton tem 2 quarks up e 1 quark down, e o neutrão tem tem um quark, tenho que fazer isto neutro, tem um quark anti-down e 2 quarks up. E, portanto, estes pacotes de 3 quarks explicam os prótons e os neutrões, e conforme fomos fazendo estas revoluções, fomos descobrindo que existem forças que ligam estas partículas umas às outras. E, portanto, desde os finais dos anos 60 do século passado, temos vindo a encontrar novas partículas, quarks e leptões, e, de certa maneira, a preencher este novo modelo. Para vocês terem uma ideia, isto é um gráfico que vem de uma revista que não é propriamente o costume, não é propriamente a revista dos físicos malucos, isto é o The Economist, e foi uma visualização que eles fizeram, que eles criaram, que eu acho que é muito interessante, porque mostra quando é que uma partícula foi teorizada, quando é que se pensou, quando é que houve uma hipótese, e depois quando é que foi descoberta de forma experimental. E vocês estão a ver aqui, por exemplo, o eletrão, o fóton, e há aqui uma única exceção de uma partícula que foi descoberta antes de ter sido, digamos assim, encomendada, de tal forma que houve um físico que disse quem é que encomendou esta coisa, quem é que mandou vir esta dose, que é o muão. E o muão é, digamos assim, um primo do eletrão, é igualzinho ao eletrão, exceto que tem uma massa maior. E, portanto, durante o século XX, vocês estão a ver, na segunda metade do século XX, houve uma grande corrida para tentar encontrar uma série de partículas no modelo padrão, e, em particular, a última partícula prevista pelo modelo padrão, em meados dos anos 60, foi encontrada no CERN em 2012. Portanto, demorou muito, muito tempo, e este bosão de Higgs é uma partícula muito especial. Eu não vou falar muito sobre as propriedades do bosão de Higgs, porque queria primeiro falar-vos, ou melhor, queria só falar-vos sobre
como é que nós andamos à procura destas partículas e como é que o CERN aparece e como é que estas coisas têm evoluído. Portanto, este é um gráfico que eu fiz acerca do número de pessoas, digamos assim, de seres humanos envolvidos nas atividades do CERN. Esta queda aqui do número de utilizadores do CERN, eu acho que eles finalmente fizeram um acerto nos cadernos, foram rever os cadernos das inscrições, não são bem os cadernos eleitorais, mas das pessoas inscritas, e vocês veem que o CERN, até, digamos assim, aos anos, até este século, andava ali nos 5.000 pessoas no total. E, entretanto, houve uma grande explosão no princípio deste século, e essa explosão tem a ver com a evolução. Portanto, o CERN começou em 1954, no seguimento da Segunda Guerra Mundial, com uma constituição que é extraordinária. O Tratado do CERN tem, acho que, 9 páginas, e a maior parte das páginas são dedicadas a descrever os primeiros projetos do CERN. E isso, logo à partida, o CERN começou logo com 2 projetos. E isto é interessante porque se um corre mal, o outro está a decorrer. Se um descobrir qualquer coisa, depois o outro vai poder confirmar. E isto é uma coisa que o CERN tem sempre feito desde então, e que eu acho que é um modelo de sucesso, em que há uma máquina, um acelerador a funcionar e um acelerador em construção ou em projeto. Portanto, em 1954 a ideia era que as pessoas que sabem fazer bombas nucleares não fossem todas para os Estados Unidos e pudessem manter-se na Europa, e, portanto, houve uma série de Estados-membros, na altura 12, que se juntaram e disseram assim: sim senhora, tem ali uma quintarola e desplantar as vossas partículas. Nos anos 60, houve o primeiro grande acelerador do CERN, o super sincrotrão de protões, portanto é um acelerador que tem 7 metros de perímetro, e em 1982, no princípio dos anos 80, foram descobertos os bosões W e Z, que são as partículas elementares responsáveis pela força fraca, e a força só é fraca porque todo o jargão que nós temos em física de partículas é assim um bocadinho fraquinho. Porque a força é fraca porque é mais fraca que a força eletromagnética. Depois temos outra força, que é a força forte, que é mais forte do que a força eletromagnética. E, portanto, nós somos muito maus a dar nomes às coisas. Depois, nos anos 80, fez-se então o anel, que tem 27 km, onde hoje em dia está o LHC, mas houve outro colisionador que funcionou nesse anel durante os anos, entre 86 e o ano 2000, que era o grande colisionador de eletrões e positrões. Portanto, eu aqui estou-vos a mostrar uma imagem de uma das colisões que nós tivemos em CMS, no colisionador de hadrões. Portanto, o mesmo túnel foi reutilizado, está a ser utilizado agora, tem agora uma segunda vida, e é o túnel, é o maior acelerador que há no CERN, mas isto é outra coisa que muitas vezes não é claro. O LHC é a quinta velocidade numa caixa de mudanças. Portanto, os feixes de protões começam aqui numa coisa que se chama o LINAC 4, portanto é um acelerador linear. Nós basicamente temos uma botijazinha de hidrogênio, e pomos o hidrogênio num forno de micro-ondas, depois puxamos com campo elétrico os protões para um lado, os elétrons para o outro, e os protões começam a fazer a sua aventura. Portanto, começam no LINAC, passam para o booster, depois para o sincrotrão de protões, depois para o super sincrotrão de protões, e só depois então é que vão para o LHC. Em cada uma destas etapas há toda uma comunidade de experiências. Portanto, vocês podem ver aqui, sei lá, Médicis é uma coisa que tem a ver com, eu acho que tem a ver com a hidroterapia. Isolda e Rex Isolda são locais onde nós produzimos núcleos, portanto, átomos esquisitos que não existem normalmente na natureza, com números muito estranhos de combinações de prótons e neutrões que têm tempos de semivida muito baixos. Porque é que isso é interessante? Porque quando as estrelas explodem, estas coisas também acabam por ser produzidas e, portanto, este tipo de reações permitem-nos perceber melhor toda a dinâmica estelar, em particular como é que as estrelas evolvem. Depois, vocês têm aqui a área leste, é uma área experimental que tem, por exemplo, uma experiência que se chama Cloud, e é uma experiência que utiliza feixes de partículas para simular o que acontece na atmosfera e perceber como é que se desenvolvem as nuvens, porque é uma grande fatia da incerteza nos modelos climáticos, na simulação do clima, é qual é o papel das nuvens, porque as nuvens refletem radiação externa, mas também refletem radiação
interna de volta para o planeta. Portanto, as nuvens, como é que se formam nuvens, tem um papel muito importante no nosso sistema climático. Depois tem aqui, por exemplo, NTOF, é um sítio onde se mede única e exclusivamente propriedades de interações dos neutrões com a matéria. Isto é importante porque os reatores nucleares de fissão que temos hoje em dia é um neutrão entra, o átomo parte-se, liberta energia e saem 3 neutrões, portanto, é toda uma mecânica de dinâmica de neutrões e, portanto, em NTOF nós podemos estudar as interações de neutrões de várias energias com vários tipos de materiais e, portanto, informar a construção de centrais nucleares. Depois temos aqui o decelerador de antiprotões, portanto, o CERN não é só aceleradores, podemos usar a mesma tecnologia ao contrário, em vez de darmos chapadas eletromagnéticas nas partículas por trás para elas andarem mais depressa, damos chapadas de frente para elas andarem mais devagar. E o que nós tentamos fazer aqui são antiátomos. Portanto, um antiprotão e a andar à volta um antielétrão, ou que nós também chamamos de positrão. E a ideia é tentar compreender se a matéria e a antimatéria se comportam da mesma maneira. Porquê? Porque quando nós olhamos para o universo à nossa volta, nós só vemos esmagadoramente matéria. E isso é muito estranho, porque as leis da física que nós conseguimos escrever até agora têm todas muito pouca diferença entre a matéria e a antimatéria. Há uma diferença pequenina, mas é tão pequenina que não é capaz de explicar a grande assimetria que nós vemos quando olhamos para o universo. E depois temos toda uma série de experiências. Portanto, há 4 detectores grandes no LHC, 2 deles são detectores genéricos, portanto, são detectores que são feitos para detectar tudo e mais umas botas, são Atlas e CMS. Vocês já estão a ver, Atlas é mais um daqueles acrónimos e ALICE também é um acrónimo daqueles bem forçados. CMS, enfim, é um daqueles acrónimos pobrezinhos, mas eu já vos explico porque é que é CMS. Primeiro queria-vos falar sobre o LHC. Portanto, como esta série é uma série do Centro de Ciência Viva Hollow em Coimbra, eu achei que era uma boa ideia dar uma noção do tamanho do LHC. Há um site, vocês têm aí a referência no canto superior direito, há um site onde se pode ir pôr a morada e ver o tamanho do LHC na vossa zona local. Portanto, para quem conhece o centro, o LHC é mais ou menos entre Coimbra e Condeixa, portanto, não é propriamente pequenino. Se a CMS fosse ali em baixo, naquela curva do Mondego, então a Atlas seria em Condeixa. Mas como isto é um evento virtual, para quem é do norte, pode ter uma ideia que é basicamente o LHC vai de Paranhos até ao aeroporto de Sá Carneiro, e em Lisboa, se nós tivermos a CMS ali na Alameda, onde é o técnico, Atlas seria aqui em baixo, onde para o barco, e agora não me lembro o nome da paragem, mas é um dos cacilheiros para aqui em baixo. Podíamos ter outra experiência aqui em Cacilhas e vai até Algés. Portanto, o LHC é realmente muito grande. Estes 27 km de perímetro na zona local, vocês estão a ver, isto aqui é o aeroporto de Genebra, portanto, esta é a pista de aterragem, e isto é o Lago Le Mans, e lá ao fundo estão os Alpes, portanto, isto é o Monte Branco, e este, de certa maneira, é o anel, é o túnel, o maior túnel que se consegue fazer nesta região, porque aqui deste lado da fotografia estão montanhas e, portanto, fazer túneis debaixo de montanhas é muito, muito caro. Fazer um túnel dentro do lago também não era propriamente uma boa ideia. E o terceiro, porque isto é uma coisa engraçada, porque nós normalmente, quando aprendemos na escola, que a forma de definir a circunferência é um ponto, que é o centro, de um raio. Portanto, são todos os pontos à mesma distância do centro. Mas há uma outra maneira de definir uma circunferência de forma única. E isso é com 3 pontos. Portanto, por um ponto passa um número infinito de circunferências, por 2 pontos também passa um número infinito de circunferências, mas por 3 pontos há uma única circunferência que passa. E os 3 pontos que definem o LHC são o lago, o Jura, que é uma cadeia montanhosa aqui por trás, e a ligação aos outros aceleradores. Porque o LHC é a quinta velocidade, é preciso ter acelerado as partículas antes para elas depois chegarem ao LHC. O LHC não vai dos 0 aos 100, o LHC vai dos 80 aos 100. CMS e LHC e Atlas
estão aqui nestes pontos, chamados o ponto 1 e o ponto 5, e, como vocês podem ver, Atlas tem logo uma série de vantagens de estar ao pé da zona, digamos assim, mais urbanizada. Atlas tem elétrico, tem restaurante, tem cantina, tem posto dos correios, tem supermercado. CMS é no meio do campo. Portanto, é só vaquinhas, ovinhas e estradinhas cheias de buraquinhos quando não estão cheias de neve. CMS está tão longe do resto dos serviços do CERN que tem a sua própria ambulância, o seu próprio bombeiro, o seu próprio trator para colocar o sal na estrada, para derreter a neve ou para derreter o gelo quando a estrada gela, etc, etc. Ora bem, CMS é uma colaboração, é um detector, é uma colaboração, é uma experiência, e isto é um sexto da colaboração de CMS, quando nós tirámos uma fotografia em 2017 a comemorar os 25 anos de CMS. Quantos é que são ao todo? É complicado. Há cerca de 3.000 pessoas que assinam os artigos científicos, porque nós temos uma tradição muito diferente de outras áreas. Por exemplo, as experiências que são feitas em satélites, as experiências tipicamente de astronomia, há uma série de artigos ligados ao detector, que são só cujos autores são um grupo restrito, e depois os dados são partilhados e depois cada equipazinha que faz uma análise diferente dos dados faz um artigo com esse grupo de autores. Uma das coisas engraçadas acerca do LHC é que o LHC acaba por ser, não é uma coisa de utilização única. Nós não fazemos colisões só para procurar uma coisa. Portanto, cada colisão, da mesma maneira que quando um satélite tem vários instrumentos e se podem fazer várias análises, cada colisão produz coisas diferentes. E, portanto, nós podemos fazer toda uma panóplia de análises diferentes das colisões. Portanto, isto é só um sexto das pessoas, portanto, somos 3.000 ao todo. André, o maior artigo científico de sempre é um que tem as duas equipas, o Atlas e o CMS, não é? Não é o maior artigo, é o com a maior lista de autores. Exatamente, com o maior número de autores, é isso que eu queria dizer. E eu por acaso, eu fui editor desse artigo científico e fiz uma coisa que nunca pensei ter que fazer na minha carreira científica, que foi escrever um programa de computador que pegou na lista de autores de CMS e na lista de autores de Atlas e verificou se não haviam nomes duplicados. E, portanto, como estamos a falar de um total de 5.000, eram 5.100 e qualquer coisa autores, encontramos coisas engraçadas. Portanto, eu encontrei 2 Andrea Boccis, e fui verificar que são 2 pessoas distintas, tive que verificar isso. 2 Vivek Sharmas, ou Archana Sharma, que também são 2 pessoas diferentes. Portanto, quando se começam a falar na casa dos milhares, estes efeitos pequeninos aparecem. Curioso. Portanto, tive mesmo que ir ver, em particular, os Sharmas, porque há muitos indianos nas nossas colaborações, e, portanto, sim, nós queríamos ter a certeza que cada indivíduo era um indivíduo e que não haviam cá confusões. Estas pessoas que aqui estão, em particular, eu tenho um desafio que é encontrar, podem encontrar o Wally, eu estou nesta fotografia, tenho mais um desafio de encontrar o Wally mais tarde. Queria-vos mostrar umas placas de eletrónica que foram feitas em Portugal. Portanto, não é por acaso que o nome da placa é SLB. É do Benfica, não é? Posso-vos dizer que o engenheiro eletrónico que fez estas placas, que é o Zé Carlos Silva, que faz uma série de visitas cá, é um adepto do SLB. Mas estas, lá está, como nós fazemos acrónimos para tudo, SLB é Synchronization and Link Board. Portanto, tem um acrónimo oficial. Portanto, ele fez milhares, acho que são para aí umas 2.000 destas placas, e nós montámos estas placas, cada um destes cabos bege vai dar a uma daquelas placas, e vocês estão a ver, isto são armários de eletrónica com gavetas em que nós colocamos as placas de eletrónica, e cada um destes cabos tem que ir para o sítio certo, não pode ir para o sítio errado. Portanto, todos estes cabos que aqui estão, e todas estas fibras ópticas, portanto, estão aqui penduradas, há aqui uma série de fibras ópticas que estão penduradas, têm que ser ligadas no sítio certo. Portanto, nós temos que verificar que isto está tudo ligado no sítio certo. E isto para construir um detector, que nós aqui estamos a ver de cima. O CMS tem 11 fatias, e isto é a parte central, e depois temos umas tampas, e vocês estão a ver, elas vão entrar, vão deslizar e entrar aqui para tentar cobrir
todo o volume à volta do ponto da colisão. Portanto, nós queremos, se uma partícula for produzida e nós a podemos detectar, não queremos ter buraquinhos por onde a partícula possa passar e passar despercebida. Ora, este detector, visto isto, portanto, foi em 2007, quando nós estávamos ainda a montá-lo à superfície, este detector, cada uma das camadas que nós vemos aqui, a camada, sei lá, por exemplo, a camada verde, a camada dourada, isto aqui, por exemplo, é a bobina do magneto supercondutor, que tem 7 metros de diâmetro, e depois uma série de caixinhas, destas caixinhas prateadas aqui à volta, que são assim enfiadas. Cada uma destas peças tem uma função diferente. É um detector diferente, é algo que nós não podemos, pura e simplesmente, ir comprar ao Media Markt. Como, por exemplo, nós não podemos ir à Siemens e dizer, olha, se faz favor, eram 3 destes detectores. Portanto, cada uma destas camadas tem uma tecnologia de detecção diferente e serve para detectar interações de diferentes partículas. Então, vocês têm aqui um exemplo de vários tipos de partículas, fotões, protões ou piões, muões, fotões e neutrões, por exemplo, aqui em cima. Cada uma destas partículas vai deixar uma assinatura diferente ao longo do detector. E, portanto, nós basicamente, vocês estão a ver aqui estas cruzinhas ao longo da trajetória desta partícula, por exemplo, deste peão ou deste eletrão, há aqui umas cruzinhas. Aquilo que nós fazemos com os nossos dados é, de certa maneira, ligar os pontos. Portanto, é como aqueles livros de atividades de verão, é ligar os pontos e ver o que é. Portanto, se for um muão, tem pontinhos cá fora e tem pontinhos cá dentro. Se for um eletrão, tem pontinhos que vão dar aqui a uma grande quantidade de energia neste detector aqui verde. Se for um neutrão, nós não vemos nada e depois vemos uma grande quantidade de energia no detector dourado. E é assim que nós percebemos que partículas é que foram produzidas. Porquê? Quando se fazem as colisões, ali no centro do detector, portanto, isto é o detector quando está fechado, e é por isso, isto é o C de CMS, é de ser compacto. Quando nós fechamos o detector, deixa muito espaço livre à volta. Mas quando nós fazemos as colisões, no sítio onde se dá a colisão, basicamente estamos a transformar a energia dos prótons que estão a colidir em matéria nova, em novas partículas que nós vamos depois detectar. Portanto, vocês estão a ver, isto é uma colisão de 2016, em que foram produzidas muitas partículas, e um dos aspectos, uma das coisas que acontece nestas colisões é que, na realidade, não é só uma colisão. Nós temos pacotes com 100 mil milhões de prótons que se atravessam um ao outro, os pacotes atravessam-se, e quando esses pacotes se atravessam, vocês têm vários pares de prótons que interagem, e cada uma das bolinhas aqui é uma dessas interações entre dois André, prótons. qual é o tamanho do tubo onde está a colisão? O tubo que está aqui, não se Um vê porque está vácuo, lá não é? Um dentro. tubo está em vácuo. O tubo está em vácuo. O vácuo é melhor do que o vácuo interestelar, porque qualquer moléculazinha de ar faz com que os prótons comecem logo a interagir. O diâmetro no sítio mais, portanto, aqui na parte mesmo central, é de cerca de 3 ou 4 centímetros. Porque o detector que nós temos mais perto do feixe, portanto, este detector está aqui, se eu conseguir, o rato tem uma volta. Aquele detector que está ali no centro, que é o detector de pixels, está a 3 centímetros do ponto de interação. Portanto, a densidade de partículas é extremamente alta e é por isso que utilizamos pixels. Depois, conforme vamos andando para fora, a densidade de partículas diminui e nós utilizamos tecnologias diferentes de detecção. Um dos aspectos engraçados acerca do vácuo é que o CERN realmente é líder em tecnologia de vácuo, por necessidade, mas nós, quando pensamos em vácuo, pensamos nas bombas de vácuo. E as bombas de vácuo, primeiro, há bombas mecânicas, em que estamos literalmente a retirar ar. Depois passamos para umas bombas que se chamam turbomoleculares, que parecem as pás de um avião a jato, e realmente são pás que basicamente andam a 20 mil rotações por minuto, e o que fazem é darem uma chapada nas moléculas para as moléculas continuarem a sair. E depois entra-se num reino completamente diferente, que é o das bombas
criogénicas, em que há basicamente um local extremamente frio e, portanto, as moléculas transferem energia, andam mais devagar e, portanto, podem ser retiradas. Portanto, estamos basicamente, é um frigorífico de moléculas. E depois o CERN tem uma série de patentes na tecnologia que é verdadeiramente a tecnologia última, que é um revestimento dos tubos onde queremos fazer vácuo. E esse revestimento é semiporoso, de tal maneira que se uma molécula bate, fica lá dentro. Não é, basicamente não é refletida, não há uma colisão inelástica, ela interage e fica lá dentro. Por causa de ser uma espécie de... O nome em inglês é getter, portanto são mesmo apanhadores, é para apanhar as moléculas. Quando o LHC para, nós pomos uns cobertorzinhos por cima do tubo de vácuo, que vão a 450 graus, para se libertar a porcaria toda que foi apanhada, e depois tiram-se os cobertorzinhos e este material está outra vez pronto. Portanto, é uma espécie de aspirador, mas, enfim, não tem propriamente um daqueles contentorzinhos que nós podemos ir ao caixote do lixo despejar. É preciso pôr os cobertores, aquecer a 450 graus. Só no sítio das colisões, não é no acelerador todo, não é? É no acelerador inteiro. E tanto cobertor. A maior parte do acelerador tem este revestimento, exatamente para podermos ter... Porque se não houver o vácuo no acelerador, é igualmente mau, porque quando os prótons interagem, produzem todas estas partículas, e estas partículas depositam energia. E o que é que está imediatamente fora dos tubos do acelerador? São os magnetos supercondutores do LHC. Portanto, se o supercondutor começa a aquecer, deixa de ser supercondutor, e isso é uma grande chatice. E acontece, às vezes acontece, mas é uma coisa que nós tentamos evitar. E é por isso é que nos 8 pontos do LHC, há 4 que são utilizados por experiências, portanto, CMS, Atlas, Alice e LHCb, e os outros 4 são um ponto para acelerar as partículas, um ponto para mandar as partículas para o caixote do lixo. Portanto, nós temos um caixote do lixo onde, basicamente, em vez de fazermos com que as partículas, os prótons continuem a andar à roda, desligamos esse magneto e elas vão em frente para o caixote do lixo. E depois há 2 pontos em que fazemos a limpeza do feixe. E a limpeza do feixe é feita em 4 dimensões, digamos assim. É feita na dimensão do espaço e na dimensão da energia. Portanto, no espaço é simples, são colimadores. Portanto, é um sítio específico em que nós fechamos bem os colimadores sobre o feixe, de forma a apanhar as partículas que começam a ter trajetórias esquisitas. E a limpeza em energia é um bocado mais complicada, mas utiliza radiofrequências e o que se faz é que as partículas têm energia ligeiramente diferente e que, portanto, vão começar a ter uma trajetória diferente. Nós, basicamente, desviamos-las, vamos desviá-las de maneira a poderem ser apanhadas num sítio onde nós podemos arrefecer sem problema nenhum, antes que elas vão depositar a sua energia algures no acelerador. Mas, enfim, eu de aceleradores não percebo nada. Daquilo que eu percebo é das coisas que acontecem nas colisões. E isto queria só dar um exemplo do bóson de Higgs, portanto, nós descobrimos em 2012. O bóson de Higgs pode ser produzido de várias maneiras. Portanto, vocês têm aqui estes Gs são gluões. Gluões são partículas que existem dentro dos prótons. Estes Qs são quarks. E estes grafites são um objeto, uma ferramenta de cálculo inventada pelo Feynman. Chamam-se diagramas de Feynman. E cada um destes diagramas representa uma possibilidade de criar, de haver uma determinada reação. Portanto, se vocês se lembram das reações da química, isto, de certa forma, são as reações da física de partículas, e nós podemos ir calcular as probabilidades de cada uma destas coisas acontecer. Nas colisões, aquilo que acontece são este tipo de processos entre partículas elementares. Portanto, elementares às energias a que nós hoje em dia temos acessíveis. Não sabemos se existem estruturas por dentro, mas foi ao estudar este processo que nós encontramos o bóson de Higgs em 2012. Tem aqui outro momento de encontrar o Wally, porque o Wally também está nesta fotografia. E depois os experimentalistas encontraram o bóson de Higgs e os teóricos que fizeram a previsão, que ainda estavam vivos, porque o Sr. Englert foi acompanhado por
o Sr. Braut, que entretanto já tinha falecido, e o Peter Higgs, e é por isso é que recebem o prémio Meias, porque se o Braut estivesse vivo, tinha sido um quarto e um meio. Eles receberam o prémio Nobel, portanto, claramente, para fazer o prémio Nobel, a única coisa que é preciso é ir ao IKEA e encomendar um LHC, e vocês estão a ver, são 9 milhões destas coisinhas. Isto é um daqueles projetos engraçados de montar em casa, faça você mesmo. Estas colisões não são baratas, é verdade, há que dizê-lo. No entanto, eu achei interessante que na Suíça o dinheiro reflete a ciência e, portanto, vocês têm as notas de 200 francos, que são as terceiras maiores notas. Na Suíça há notas de 1000 francos, que são quase 1000 euros, que é assim uma coisa muito estranha. Eu, a primeira vez quando cheguei ao CERN, que já foi há 20 anos, o meu supervisor disse-me assim: epá, isto é complicado, tu ainda não tens conta, mas a gente vai ali ao secretariado e eu consigo dar-te os 2000 francos. E, 2000 francos era uma fortuna. E eles no secretariado eram dois pedacinhos de papel. E o contraste entre a quantidade de dinheiro que 2000 francos eram e as duas folhinhas era extraordinário. Mas isto é para dizer que o Banco Nacional Suíço fez uma espécie de mashup, uma mistura das colisões que nós desenhamos para CMS e Atlas, portanto é uma mistura dos detectores de CMS e de Atlas, mas vocês podem reconhecer aqui as trajetórias das partículas que nós estávamos a ver há bocado e ver que, enfim, em relação ao custo do CERN, porque isto é sempre uma pergunta que vem, o CERN custa cerca de 1.000 milhões de euros por ano, só que é preciso não esquecer que, por exemplo, Portugal contribui cerca de 13 milhões de euros, porque paga 1,1% do orçamento total do CERN entre os Estados-membros, e a esmagadora maioria desse investimento volta em contratos industriais. Por exemplo, a empresa que fez os recuperadores de hélio, portanto, os magnetos supercondutores são supercondutores porque estão arrefecidos por hélio líquido, e no caso do supercondutor deixar de ser supercondutor, o hélio rapidamente passa ao estado gasoso, e o hélio é uma molécula muito levezinha que vai por aí acima pela atmosfera e desaparece da Terra. Portanto, quando chega ao topo da atmosfera, as interações com os raios cósmicos fazem com que o hélio desapareça do sistema da Terra. Portanto, o hélio é uma coisa extremamente preciosa, e os contentores para armazenar o hélio gasoso para depois voltar a ser liquefeito nos nossos frigoríficos foram feitos em Portugal, esses contentores, por uma empresa que fazia contentores para leite, para caminhões de leite, óleo e outros produtos alimentares. E eles ganharam o contrato, aprenderam com o CERN a fazer soldaduras à prova de hélio, o hélio molécula muito pequenina, e hoje em dia fazem contentores de hélio e de outros gases para outras aplicações industriais. Fizeram os contentores que estão neste momento na América do Sul, no Paraná, exato, no ESO, nos telescópios do ESO, e portanto há todo um retorno industrial que volta. Portanto, este dinheiro não é dinheiro que fica cá no CERN, digamos assim. Para vocês terem uma ideia, os Estados-membros do CERN, e o Wolfram Alpha está desatualizado, não sabe que o CERN tem 23 Estados-membros, portanto eu tive que adicionar a Sérvia e a Roménia à mão, tem 520 milhões de cidadãos. Portanto, se nós formos a dividir estes 1.000 milhões de euros pelos 500 milhões de pessoas, são 20 cêntimos por pessoa por mês, portanto é menos do que um café, e se formos a olhar ao produto interno bruto de todos estes países combinado, estamos a falar de 0,007%. E eu, como estes números às vezes me fazem confusão, eu fui ver, portanto, são precisos 36 minutos por ano do produto interno bruto, isto 24 horas por dia, para pagar o CERN. E para ainda colocar um bocadinho mais de contexto das notícias que eu ouvi, portanto, atingir a meta de 2% do PIB que a NATO, o artigo 14 ou 4, não sei, um desses artigos, diz em Portugal implicaria gastar 4.000 milhões de euros por ano. Portanto, são mais de 3,5 CERNs só em Portugal. Portanto, eu acho que isto dá uma ideia de quanto é que o CERN custa e depois, em termos de para que é que o dinheiro serve,
Vocês estão a ver aqui em azul, mais de metade vai para projetos de investigação e desenvolvimento, para o programa dos aceleradores, portanto, fazer os aceleradores, e para fazer as experiências e para fazer os detectores e, por exemplo, para poder pagar a eletricidade, o gás e a luz das pessoas que vêm ao CERN e estão cá há 2 meses. Porque nós não cobramos propriamente, quer dizer, cobramos aos Estados-membros, mas não cobramos às pessoas, não lhes mandamos uma fatura a dizer o senhor esteve 8 horas no seu gabinete e o aquecimento esteve ligado. Portanto, há toda uma série de coisas que são feitas cá no CERN e, nesse sentido, o CERN eu acho que é muito diferente de outras organizações internacionais que não têm propriamente os bens para mostrar feitos com o orçamento, que são organizações de outra natureza. Ok. Ainda acerca dos gastos do CERN, uma das coisas que é muitas vezes perguntada é mas isso o CERN gasta muita eletricidade, não é? Eu fui procurar os dados na Pordata e descobri que o CERN, nos anos mais com os aceleradores ligados, portanto, vocês estão a ver aqui entre 2015 e 2018, o LHC esteve ligado, 2013 e 2014 teve uma paragem, e desde 2019 e até daqui a 2 meses também teve outra paragem para nós podermos melhorar o acelerador e os detectores. Mas não foi a Covid, pois não? Estava previsto ou foi a Covid? Estava previsto. Aquilo que aconteceu foi que estava previsto que acabasse o ano passado, mas com o Covid foi realmente muito complicado, porque a determinada altura ninguém podia vir ao CERN trabalhar. Portanto, eu ainda aqui tenho a minha FFP2, porque, e nós passamos, portanto, nós já estamos habituados a lidar com riscos. Portanto, posso-vos mostrar, cada vez que eu vou à experiência, tenho que levar comigo um dosímetro. Portanto, isto é um aparelho que mede a radiação a que eu estou exposto, e aquilo que aconteceu com o Covid foi, tenho que levar também um capacete, porque posso estar exposto a coisas que caem, e tenho que levar sapatos de biqueira de aço, porque também podem cair coisas nos pés e eu não quero ficar sem os meus dedos dos pés. Portanto, o Covid foi tratado como apenas mais um risco. E com esse risco veio a utilização de proxímetros. Portanto, este é um aparelho que detecta se eu estou mais de 15 segundos a uma distância inferior a 2 metros de outra pessoa, com um proxímetro, e manda os dados para uma base de dados para saber se as pessoas estiverem em contacto, e passar a utilizar a máscara. Portanto, quem já utiliza o capacete, os sapatos de biqueira de aço, a lanterna e o dosímetro, pôr mais estas 2 coisas, realmente também não faz muita diferença. Mas, portanto, nós vamos começar daqui a 2 meses. Foi atrasado por 1 ano, porque realmente foi muito, muito difícil fazer tudo o que ia fazer. Depois também houve uma experiência que no SNS que teve um problema com o detector e, enfim, não vamos por aí. Uma das coisas engraçadas... vai aumentar? A energia vai aumentar? A energia vai aumentar um bocadinho, não vai aumentar até aos 14, portanto o LHC começou a 7 TeV, portanto 7 unidades de energia, depois passou para 8, depois em 2015 passou para 13 e foi pensado a 14. De 13 para 14 não há assim uma diferença extraordinária e aquilo que limita, o fator que limita a energia do feixe é a intensidade do campo magnético que mantém os feixes a andar à volta. E, portanto, esses magnetos precisam de ser treinados. Aquilo é uma coisa do género, aumenta a corrente, aumenta, depois aquilo rebenta pouco. Portanto, o campo magnético é tão intenso que há partes do condutor, do supercondutor, que se rodam, e, portanto, quando rodam, produzem calor, o supercondutor deixa de ser supercondutor, e, portanto, isto é aquilo que nós chamamos um quench, em que o supercondutor está a ser treinado, e nós descobrimos que há uns quantos magnetos que precisavam mesmo de muito, muito treino, e, portanto, o custo-benefício de treinar durante muito mais tempo para ter 14 TeV torna-se desvantajoso. Em relação ao consumo de eletricidade, era só para vos dizer que eu fui procurar na Pordata e descobri que em Portugal esta é a linha que representa o consumo anual de eletricidade para a iluminação das vias públicas. Portanto, o CERN é, digamos assim, 20% menos do que isso durante um ano. E uma das coisas interessantes acerca do acelerador que nós temos é que, e um dos projetos que nós temos para o futuro, que é a fase de alta luminosidade, a High Luminosity, é que se está a tornar cada vez mais barato por colisão. Ou seja, nós estamos a fazer cada vez mais colisões e a quantidade de energia que utilizamos é basicamente a mesma. Ou melhor, aumenta um bocadinho, mas não aumenta muito, muito mais. Nós vamos fazer, por exemplo,
10 vezes mais colisões por unidade de tempo e vamos só utilizar 20% mais energia. Isto é uma coisa que, desde os anos 80, que o CERN utiliza mais ou menos a mesma energia, porque o acelerador anterior não era supercondutor, e, portanto, os supercondutores permitiram ao LHC diminuir bastante a conta. Outra coisa acerca do custo do LHC, porque o LHC, custou 10 mil milhões, é verdade. As pessoas às vezes esquecem-se de dizer que custou 10 mil milhões durante uns 20 anos. Não foi propriamente 10 mil milhões, ora, se faz favor, eram 10 mil milhões para hoje. Mas quando houve uma análise feita por uns economistas, e o link está aí, fizeram uma análise do valor líquido do LHC estimado em 2016. E o valor mais provável é que o LHC tenha gerado, digamos assim, um lucro de quase 3 mil milhões de euros. E isto, a maior parte da fatia deste valor acrescentado é portanto, toda a parte de tecnologia, coisas que, por exemplo, vocês fazem uma ressonância magnética ou fazem uma tomografia de emissão de positrões, e existe aí tecnologia que vem da física de partículas. Há coisas estranhas, como, por exemplo, painéis solares térmicos, em que o vácuo vem de tecnologia do CERN. E depois há outra coisa que é, se calhar vão estar a falar com uma pessoa que foi treinada no CERN, uma pessoa que veio ao CERN, esteve cá 2 ou 3 anos, e que quando volta para a indústria, ou quando vai para a indústria, ou quando vai para a sua vida profissional, leva uma bagagem de como lidar com dados, como utilizar o método científico, como não ter medo da tecnologia, portanto, como criar coisas novas. E essa é também uma enorme fatia do valor que o CERN acaba por acrescentar à sociedade. E há o World Wide Web, não é? Sim, mas essa não é do LHC. Essa já vem de trás. Mas lá sim. está aqui a World Wide Web. E, portanto, eu queria-vos dar... Há um colega meu, Filipe Bloch, que não sei, eu acho que foi ele que inventou esta analogia, que é, as lâmpadas não vieram de fazer velas melhores, nem o telefone de fazer tambores melhores, e o computador não é uma daquelas regras de cálculo mais sofisticadas. Portanto, há realmente revoluções que são necessárias, por exemplo, para passar da vela para a lâmpada, foi preciso inventar a eletricidade, e depois, por exemplo, houve outra revolução com a física de plasmas, para passar das lâmpadas de filamento, que eu espero que alguns de vocês ainda se lembrem do que são, para passarmos para as lâmpadas de tubo fluorescente. Portanto, os tubos fluorescentes funcionam de uma forma drasticamente diferente, e depois nós hoje em dia utilizamos lâmpadas de LED. E as lâmpadas de LED são, mais uma vez, uma revolução que nos permite ter iluminação mais eficiente, que não queima tudo, que não produz fumo que dá cabo dos pulmões, etc, etc. Portanto, estas revoluções são tipicamente coisas que acontecem por causa da investigação fundamental. E eu aqui queria só deixar uma série de exemplos. Portanto, o www, que era a ideia de levar o rato a uma palavra, clicar e ir parar a outro sítio, portanto, ligar a informação. A descoberta de fármacos utilizando computadores, portanto, em vez de termos, sei lá, 1000 pessoas com pipetas a experimentar 1000 variações de moléculas, experimentar numa simulação dentro do computador milhões de moléculas possíveis, e isto requer uma determinada computação que foi inventada no CERN, e hoje em dia, quando vocês ouvem falar da cloud, e está tudo na cloud, etc, etc, isso foi uma coisa que começou no CERN, e depois o Google e o Facebook tinham muito mais dinheiro para ir andar. Por exemplo, outra parte na computação é a análise de dados geográficos, portanto, sistemas de informação geográfica, por exemplo, para determinar onde é que eu devo colocar a minha pista de aterragem de emergência no caso de haver um tsunami na Indonésia, ou onde é que eu devo planear fazer o meu hospital de campanha no caso de haver um tremor de terra. Serviços florestais para determinar quem é que são as pessoas às quais se tem que ir bater à porta para fazerem a desmatação ou para limparem o mato, ou mesmo para as alterações climáticas, para seguir, por exemplo, há um exemplo, há aqui um gráfico que é a desflorestação na Amazónia. Este gráfico foi obtido fazendo análise de fotografias de satélite. Depois há toda uma parte que tem a ver com detectores e aceleradores. Há 30 mil aceleradores de partículas no mundo e, na sua esmagadora maioria, são aceleradores que produzem radioisótopos para imagiologia ou para radioterapia. Existem tecnologias como, por exemplo, a tomografia de emissão de positrões, que precisa de um radioisótopo. Terapia hadrónica. A terapia hadrónica é uma coisa muito, muito importante, porque vocês estão a ver aqui
para tentarmos tratar um tumor dentro do cérebro, se nós utilizarmos radiação raio-x, por exemplo, a radiação deposita-se toda aqui na zona vermelha, à superfície, porque os fotões não conseguem ir por ali adentro. Mas se nós utilizarmos protões, podemos mudar a energia dos protões e assim determinar onde é que os protões vão ter maior probabilidade de interagir. Portanto, vocês estão a ver que conseguimos depositar muito mais energia no sítio em que está o tumor e salvaguardar o tecido à volta. Há outros exemplos, por exemplo, no tráfico humano, de fazer radiografias que não são com raio-x, mas é utilizando muões cósmicos, de contentores inteiros. Portanto, se vocês forem ver o número de contentores que passam, por exemplo, num porto como Roterdão por dia, não é humanamente possível abrir os contentores e vasculhar, mas se vocês os deixarem uns 10 ou 15 minutos a apanhar raios cósmicos, dá perfeitamente para ver mais ou menos as estruturas que há lá dentro, e em particular, se tiverem tempo suficiente, eu não tenho aqui essa imagem, mas tenho uma imagem de um carro, um clássico, com pacotes de cocaína dentro do tanque de gasolina. E depois há aquela aplicação que eu vos falei, da ciência de nuvens e da climatologia, uma experiência que é feita cá no CERN, que teve. As pessoas que participam nessa experiência são meteorologistas, há pessoas, por exemplo, do Instituto em Portugal, do Instituto Dom Luís e da Universidade de Lisboa, que nunca tinham participado nestas coisas, e portanto nós tivemos que lhes ensinar coisas tão básicas como fazer uma reunião Zoom, na altura em que não havia Zoom, isto foi em 2006, ou que cada instituto paga uma determinada quantidade para um fundo comum que é utilizado para pagar o gás ou para pagar a reparação. Há toda uma série de técnicas. Por exemplo, ter um sistema de aquisição de dados que pegue nos dados de cada um dos detectores que estes grupos tinham e os coloca todos no mesmo sítio e que toda a gente tem acesso a esses dados. Eles diziam, não se preocupem, primeiro vou ter que tratar os meus dados e depois logo vos dou uma versão tratada. Não, nós temos os dados todos aqui, toda a gente tem acesso, tu tens acesso aos teus dados e depois podes tratá-los e dar-nos a versão refinada, ótimo. Mas há mais coisas, por exemplo, os supercondutores são uma tecnologia que é utilizada em ressonância magnética e que é utilizada também nos reatores de fusão nuclear, que não sei se já ouviram falar do ITER, há também enfim, a ideia é que é preciso manter um campo magnético para que o plasma de fusão, que é um plasma que é basicamente replicar o que está a acontecer, a fusão nuclear que está a acontecer no Sol, não toque nas paredes, e para isso utilizam-se supercondutores. E há estes aspectos da organização humana, que é uma coisa que no CERN se faz, que eu, entretanto, ao fim de alguns anos, me apercebi que não é nada óbvio na sociedade em geral. Portanto, uma coisa que começou no CERN foi a revolução de fazer publicações em acesso aberto, ou seja, em vez dos autores pagarem para publicar, em vez das bibliotecas pagarem para terem acesso, a serem os autores e as agências de financiamento pagarem para se poder publicar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que países que não têm os recursos para poder pagar as subscrições às revistas e aos jornais poderem aceder, e os países que têm a capacidade de pagar para fazer as publicações poderem fazer isso. Há outras organizações internacionais que apareceram, por exemplo, ou estiveram no CERN, como por exemplo a ESA, não tenho aqui a ESA, mas a ESA e o EMBL, o Laboratório Europeu de Biologia Molecular, começaram no CERN, tiveram aqui escritórios enquanto estavam a tentar perceber como é que iam fazer as coisas. De certa maneira, fizeram fotocópia do Tratado do CERN, da Convenção do CERN, e depois adaptaram o que havia a adaptar, porque é um modelo que realmente funciona. E uma coisa que para mim é sempre extraordinária é, no verão, quando tínhamos cá estudantes de verão, e este ano eu espero que eles possam vir, a festa israelo-palestiniana, ver indianos e paquistaneses a trabalhar no mesmo Tem projeto. ucranianos e russos agora? Nós temos... Bom, essa parte do agora é uma alfinetada muito aguda. Mas ucranianos, sim. A Ucrânia é um Estado-membro associado, que não era em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, anexou a Crimeia. Temos ucranianos e temos russos. A Rússia
é um parceiro, ou tem sido um parceiro importante, não só porque o CERN era um local de, como é que eu ia dizer, não era um local de encontro, era um ponto de encontro durante a Guerra Fria, em que cientistas dos Estados Unidos e da Rússia tinham, digamos assim, um safe haven onde podiam discutir física e não política. Portanto, a ligação com a Rússia, e em particular, não necessariamente com a Rússia em si, mas com uma coisa que se chama o JINF, Joint Institute for Nuclear Research, que é uma organização internacional na Rússia, que inclui países como o Vietnã, o Turcomenistão, a Ucrânia, a Geórgia, a Federação Russa, a Alemanha, a França, a Itália, mas, portanto, os laços com essa organização internacional na Rússia eram bastante estreitos. E agora está tudo um bocado mais complicado. Há cerca de 800 russos no CERN, não? Eu tenho aqui eu tenho um transparente. Preparei exatamente acerca... Então avança, desculpa, avança. Não. Faz parte dos extras. Portanto, isto era a distribuição dos utilizadores do CERN, e nós vemos exatamente 1.100 russos, mais ou menos a mesma quantidade que os Estados Unidos. Portanto, a Rússia e os Estados Unidos tipicamente contribuem para projetos no CERN, mas não pagam nada. Aquilo que fazem é contribuem em géneros. Portanto, contribuem em material, e se têm pessoas cá, pagam às pessoas que estão cá. E eu posso-vos dizer que eu conheço o caso de um casal de colegas meus, e eu trabalhei com ele durante alguns anos. Ele é russo, ela é ucraniana. Ambos têm contratos que acabam daqui a um ano, ou assim. E, portanto, neste momento, ele não pode ir para a Ucrânia, ela não pode ir para a Rússia. Portanto, há casos aqui muito complicados. Olha, são 94 portugueses que aí diz, é? 94 portugueses. Exato. Aqui, portanto, os portugueses têm sido sempre da ordem de 100 utilizadores. E a viver no CERN, quantos é que existem? Nem todos os 90 estão aí, não? Essa questão do viver no CERN, não sei, porque eu não sou a polícia e não tenho acesso a esses dados. Não é isso, é viver na zona, não estarem a trabalhar em Portugal, por exemplo. Portanto, estes 94, não sei exatamente quantos é que estão cá em permanência, mas não devem ser muito mais do que 5 ou 6. Porque há uma pessoa em Isolde, depois há umas pessoas em CMS, não sei se há pessoas em Atlas. Depois, o que eu te posso dizer é que empregados do CERN somos portugueses 100 e qualquer coisa também. E, de certa maneira, estamos um bocadinho acima dos tais 1,1% que temos discutido antes. Enfim, somos pessoas que sabemos que sempre a diretora do Serviço de Comunicação é portuguesa, por exemplo. Certo, é verdade. E é uma pessoa que, por exemplo, não tem um contato permanente, daquilo que eu percebo. Portanto, como a maior parte das pessoas nos cargos de direção acabam por ser trazidos de fora. Não sei se a Ana está ou não está, mas assim, é uma pessoa portuguesa. Temos a Ana Henriques, que trabalha em Atlas, há mais pessoas a trabalhar em LHCD, há toda uma série de pessoas que trabalham nos departamentos de tecnologia, de vácuo e de departamento de conteúdo. Mas agora, só para voltar aqui às... Ora bem, portanto, toda esta parte de pessoas que se juntam e que fazem estas coisas, e às vezes é extraordinário pensar que isso é sequer possível, juntarem-se, portugueses e espanhóis, também acontece. E agora queria-vos falar um bocadinho acerca do futuro. Portanto, suponho que se ligaram a esta conversa, sabem o que é o telescópio Webb. E, portanto, isto é uma imagem de comparação do que é que o Webb vai poder ver e aquilo que o Hubble consegue ver. E para colocar isto na perspectiva dos vários telescópios que nós temos acerca do que é que acontece no universo, o Hubble conseguia olhar até cerca de 1 bilhão de anos depois do Big Bang. O Webb vai conseguir olhar, esperamos, até umas centenas de milhões de anos depois do princípio do universo, portanto, as primeiras estrelas. Depois há toda uma parte, isto é um gráfico da BBC que eu encontrei, que evita, de forma muito diplomática, falar sobre aquilo que nós chamamos de a Idade das Trevas cosmológica, que é uma altura em que ainda não havia nada. Portanto, estavam os átomos a começar a juntar-se para poder fazer coisas como as estrelas.
Portanto, o que acontece é que quando há uma quantidade suficientemente grande de átomos, aquilo colapsa e torna-se muito quentinho, e então é nessa altura que as estrelas, há ignição das estrelas. Depois há outro telescópio espacial, outro satélite, que é o Planck, que consegue ver a primeira radiação do universo. Portanto, quando o universo se tornou transparente aos fotões, porque até na altura o universo era tão denso que os fotões não se conseguiam propagar livremente, e, portanto, isto é aquilo que nós chamamos de radiação cósmica de fundo de microondas, que foi 300 mil anos. E se nós pensarmos no LHC, estamos a falar em alturas na zona dos 1 segundo, microsegundos, milissegundos depois do Big Bang. Portanto, aquilo que nós estudamos nestas colisões são as coisas que aconteceram logo a seguir ao Big Bang, quando havia uma grande sopa extremamente densa de partículas elementares e, portanto, o universo era quente o suficiente para estas partículas andarem todas aí à solta e não terem decaído conforme o universo foi arrefecendo. Ora, no LHC nós temos agora, isto é um planeamento, sim, é um plano que é de janeiro, portanto é o mais fresco que nós temos, e cá está, nós vamos recomeçar o LHC para fazer o terceiro run agora em 2022, este terceiro run vai até 2025, e depois vamos entrar no terceira grande paragem. Portanto, estas paragens grandes servem para, neste caso, vai haver uma grande alteração no acelerador, para depois recomeçarmos em 2029 com 10 vezes mais colisões, portanto, podermos ter acesso a processos que são 10 vezes mais raros, poder encontrá-los. Alguns deles naqueles diagramas de Feynman que eu mostrei há bocado. E o LHC vai funcionar até 2038, portanto, quem nascer este ano vai ter 16 anos, e, portanto, se vocês acham que o LHC é só para velhos, não, o LHC é para pessoas que neste momento estão no liceu e que vão poder vir trabalhar e vir contribuir para aquilo que nós fazemos aqui. E isto não se queda, a imaginação não tem limites, especialmente a imaginação humana. Neste momento há um projeto, há um estudo de perceber da possibilidade de fazer um acelerador com 100 km de circunferência. Portanto, isto é um acelerador circular futuro, no futuro, e o truque que não era possível nos anos 80, vocês estão a ver aqui esta zona mais escura, isto é uma montanha. Portanto, este acelerador passa aqui à volta desta montanha e evita furar a montanha e vai passar por debaixo do lago a ser construído. Portanto, este é um projeto que nos levaria até ao final deste século. Portanto, esta máquina, mais uma vez, faz-se o túnel e pode fazer um tipo de colisões, por exemplo, para estudar algumas propriedades de bóson de Higgs, que se alguém estiver interessado eu posso falar sobre isso, e depois pode-se desmontar e instalar um colisionador completamente diferente no mesmo túnel, que permitiria fazer colisões quase 10 vezes, com 10 vezes mais energia do que aquelas que o LHC pode fazer. Portanto, seriam umas colisões de 100 TeV. Portanto, o LHC, em princípio, vai até aos 14, e, portanto, vai ser 7 vezes mais energia para podermos tentar perceber que fenómenos é que ainda há na natureza que não percebemos. E, finalmente, para acabar esta parte, queria só fazer um desafio que tem a ver com a forma como nós fazemos as descobertas. As descobertas cá no CERN são tipicamente como a descoberta do Toblerone. Eu espero que todos vocês conheçam o Toblerone. O Toblerone é um chocolate suíço, e eu cada vez que olhava para o símbolo do Toblerone via sempre o Zermatt, que é uma montanha aqui nos Alpes suíços, e vocês estão a ver ali, o Zermatt é uma montanha, assim, tem um declive típico, mas aquilo que eu não sabia, e que é uma coisa que quando se vê uma vez não se consegue deixar de ver, é que também há o urso do Cantão de Berna. E, portanto, eu desafio-vos a conseguirem olhar para esta imagem e não ver o está lá urso. urso, sim. Portanto, quando nós descobrimos coisas fundamentais acerca da natureza, é como encontrar o urso. E, portanto, o meu desafio, quer dizer, os termos e condições gerais, é não deixar perguntas por fazer, ser crítico, pensar mais pode lhe fazer bem,
Os resultados dependem das convicções e crenças pré-existentes e, portanto, vale a pena agitar bem antes de tirar conclusões. Manter-se aberto a outros pontos de vista. Conhecimento não gera infelicidade e até pode ajudar a combatê-la. A ciência desilude quem não está alinhado com a realidade. E os presentes termos e condições são regidos e interpretados de acordo com o método científico e é competente o método experimental com exclusão de qualquer outro para diluir quaisquer conflitos que resultem da interpretação e aplicação dos presentes termos e condições. E Muito era obrigado. só isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Eu acho que os termos e condições são excelentes, devem ser de aplicação geral, nunca se esqueçam destes termos e condições. Agradeço muito ao André, digamos, o tour que ele nos fez do acelerador, do LHC, e ele, enfim, está disposto a responder perguntas que queiram aparecer na audiência. Portanto, quem quiser dizer qualquer coisa, é só ligar o microfone, se faz favor. Já temos uma mão, é o Luís. Se faz favor. Eu não vejo mãos, pá, mas é só falar. Estão a ouvir, penso eu. Sim, tudo bem. Ok, então um grande abraço. Olá, Luís. Olá. Está alguém que costuma andar por Geneve. Eu estive há relativamente pouco tempo no CERN, de facto, e ele tem estado fechado, como o André disse, não é? Na sequência do Covid foi uma amassada, mas já estão felizmente a retomar. Eu já tive a oportunidade de fazer uma visita pessoal lá recentemente. Queria começar por agradecer sempre ao Carlos as ideias fabulosas que tem de convidar gente genial e agradecer justamente o gênio do André David com a forma extremamente atraente e fascinante com que nos levou a fazer esta visita por dentro do CERN. André, se fosse possível, eu gostava de colocar uma pergunta extremamente, desconcertantemente simples, mas talvez possa ser útil para quem não está assim tão ligado a esta temática. E a pergunta é esta, é ridiculamente simples. Durante toda a exposição, o termo colisões foi absolutamente fulcral, como não poderia deixar de ser, é uma keyword, não é? Mas talvez se possa colocar a questão, digamos, numa perspectiva extremamente incipiente, colisões entre quê e quê? Entre partículas, certo? Mas como é que se geram essas colisões no CERN? Falou-se em aceleradores, as partículas são aceleradas, nós podemos ter colisões aí nas autoestradas e se tivermos uma colisão, as autoestradas servem justamente para tentar evitar que as colisões sejam feitas de frente, porque são as colisões mais graves. Ora bem, são justamente essas que se procuram, julgo eu, e aliás o André tem no slide 45 tem uma visualização muito interessante, um símbolo da Google. Eu julgo que aí sim vê-se bem o sentido do que é que se pretende com as colisões. Mas quem não estiver familiarizado com isto pode perguntar, mas aceleradores, ok, aceleram-se partículas, então e depois como é que as partículas vão colidir? Significa, portanto, isto que as partículas são aceleradas em sentido oposto. Como é que isso é feito? Eu pedia um pequenino esclarecimento, ora cá está, em cima aquele símbolo de Google, eu penso que ajuda a visualizar a forma como as colisões são conceptualizadas e postas em prática. Mas, André, daria para dizer uma coisinha muito simples sobre isso? Este logotipo do Google foi o logotipo quando tivemos as primeiras colisões no LHC, era o logotipo que eles tinham na página deles. E sim, as colisões eu referi a determinada altura, quando estávamos a olhar para a cadeia de aceleradores. O que acontece é que tudo começa numa garrafinha de hidrogênio, e já me estou a arrepender de não ter colocado a fotografia da garrafinha de hidrogênio, mas nós podemos, eu posso procurar. E depois há literalmente um forno de micro-ondas que separa excita os eletrões e separa, porque o hidrogênio é um próton e um eletrão, na sua essência. Portanto, separa os eletrões dos prótons, depois nós colocamos um campo elétrico, e esse campo elétrico atrai os prótons para um lado e os eletrões para o outro, e depois os prótons saem a uma velocidade clássica,
digamos assim, 3% da velocidade da luz, e entram numa peça, que eu acho que é uma das peças mais extraordinárias que há no CERN, que é uma peça onde se vê a relatividade restrita em ação, que conforme vão sendo acelerados, vão ganhando velocidade e passam de 3% para 30% da velocidade da luz. E, portanto, as ondulações nesta peça vão aumentando de forma proporcional. E depois o que nós fazemos com os feixes é literalmente como surfar uma onda. Portanto, nós sabemos quando é que as partículas vão passar precisamente e alinhamos, sincronizamos as ondas de radiofrequência para que cada vez que passa uma partícula leve mais uma chapada para andar cada vez mais depressa. E no LHC elas fazem o circuito 11.000 vezes por segundo. Portanto, e essa é uma das razões, e aliás, obrigado pela... Mas do outro lado há o que faz sentido contrário, certo? Ora bem, é esse conceito do outro lado, não fez em sentido contrário, que é crucial para conceber o conceito de colisão, senão não há colisão. Mas vocês estão a ver, vocês repararem, o SPS, que é, digamos assim, a quarta mudança que injeta no LHC, tem um braço, está aqui, o TT40, que injeta o feixe que vai, perdão, não é o TT40, é o TI8, porque este aqui é de injeção, o TT é que vai para a experiência 8. Mas há este aqui é a injeção no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Ora, aí depois há está. aqui o TI2, que injeta no sentido dos ponteiros do relógio. Ora, aí está. E depois os feixes andam à volta, eles passam um ao pé do outro, Perto. e depois aquilo que acontece, isto por acaso, um dia nós podemos fazer uma sessão ao vivo, quando o LHC... Muda qualquer coisa para irem mesmo contra um ou outro. Nós temos os campos, usamos campos magnéticos, e a determinada altura, quando as partículas estão aceleradas, o que nós fazemos é colapsamos a barreira. Portanto, este espaço aqui é considerado uma barreira, e o colapsar da barreira é fazer com que os dois feixes se cruzem. E é aí que as colisões começam. Ok. Muito obrigado. Eu penso que este esclarecimento, sendo embora talvez demasiado elementar, terá sido útil. Foi. A velocidade com que eles vão é 99% da velocidade da luz, mais ou menos, não é? É 100% menos uma coisa muito pequenina, sim. É quase a velocidade da luz. É quase a velocidade da luz. Porque o que acontece, o que é engraçado acerca das partículas é que quando nós as começamos a acelerar, partículas com massa, é que elas, de certa maneira, em vez de andarem mais depressa, porque há o limite da velocidade da luz, o que elas fazem é engordam, começam a ganhar cada vez mais, digamos assim, massa. E é por isso é que quando a gente faz a colisão, consegue fazer com que toda essa energia se transforme em massa. Portanto, esse acontecimento é muito energético, significa que o local da colisão é um local que é um local especial, tem lá os detectores todos à volta, não é? Essa é uma coisa muito engraçada, porque essa é a forma com a qual eu costumo descrever a diferença entre temperatura e energia e calor. Porque, não obstante cada próton ter uma energia muito grande, aquilo que é, digamos assim, em termos macroscópicos, os nossos feixes de prótons é a energia de um mosquito a voar. Só que o que acontece é que os prótons são cerca de 10 a menos 13 vezes mais pequenos que um mosquito. Portanto, é a densidade de energia que é extremamente grande. E, portanto, quando fazemos estas colisões, a temperatura no ponto da colisão é muito alta. Mas a energia que realmente sai, digamos assim, o detector aquece, aquece muito mais por causa de termos lei eletrónica, não é propriamente por causa das colisões. Claro. Mas digamos assim, é a densidade de energia que nos permite recriar... Havia uns indivíduos malucos, André, havia uns indivíduos malucos no início que até puseram um processo em tribunal, diz que ia criar buracos negros, uns mini buracos negros, ia ser o fim do mundo. Eu estou a usar, digamos, aquilo que na altura foi anunciado e acho que chegou mesmo a ir a tribunal. Enfim, são umas pessoas que já tinham feito a mesma coisa com como é que ele se chama? Um acelerador em Brookhaven, o RHIC, Relativistic Heavy Ion Collider, sim. E depois, quando o LHC... E não aconteceu nada. Mas também foram para o tribunal e o RHIC esteve parado à espera que o tribunal decidisse. E depois acharam que também era engraçado fazer esta brincadeira para o LHC num tribunal americano, que é logo assim uma coisa muito, muito interessante. E quando tu dizes que eles eram malucos, há uma reportagem, e eu vou-lhe chamar reportagem, feita pelo The Daily Show, o John Oliver, veio ao CERN,
e foi falar com o senhor que fez o processo, a dizer que o CERN vai criar buracos negros, vai acabar com o mundo, etc, etc. E o John Oliver fez-lhe uma pergunta que mostra o quão maluca a pessoa é, a resposta dele. Portanto, a pergunta era, ok, portanto, se o LHC pode acabar com o mundo, pode não acabar com o mundo, qual é a probabilidade dele acabar com o mundo? Então, a resposta foi 50-50, ou acaba ou não acaba. Portanto, é um episódio... Não acabou. É um episódio do Daily Show que vale a pena. Houve um físico que foi a tribunal dizer que as partículas do espaço cósmico, prótons também, que vêm a velocidade também semelhante à da luz, injetadas por estrelas, supernovas, que fazem isso todos os dias, a toda a hora, nas camadas altas da atmosfera. E o mundo ainda cá está. Certo. E depois há um contra-argumento, porque a determinada altura houve eu não quero dizer que nós não levamos estas coisas a sério, mas houve um estudo que foi feito para tentar compreender alguns destes aspectos que foram levantados. E, por exemplo, o contra-argumento para esse argumento que disseste a Terra ainda cá está, é que, mas se calhar os buracos negros, quando são produzidos, são ultra-relativistas, vão muito depressa, e passam pela Terra sem interagir. Mas no LHC não iam ser criados assim tão depressa e, portanto, ainda iam comer a Terra toda. E a resposta a esse argumento é também astronómica, interessante, que é a existência de estrelas de neutrões. Não necessariamente estrelas de neutrões, mas as anãs, acho que são as anãs brancas, não são as anãs vermelhas. Portanto, há umas estrelas que são extremamente densas e que, nesse caso, as partículas que há no cosmos têm uma energia muito mais alta que a do LHC. Se batessem nessas estrelas, e já tiveram uns quantos bilhões de anos para o fazer, e nós ainda vemos essas estrelas, e já podemos detectar essas estrelas. Acabaram. Muito bem, outras perguntas? Vamos dar a oportunidade a quem queira perguntar coisas simples ou complicadas. Se faz favor. Ninguém quer saber mais nada. Sejam curiosos. Se não sou eu. Há alguma hipótese de fazer aquele acelerador de 100 km? Não me parece, pois não. Qual é a probabilidade? Esse é um exercício muito complicado e é um exercício bayesiano. É preciso levar em linha de conta o que é que nós achamos que é a probabilidade de fazer estas coisas. Eu acho que o CERN demonstrou já por várias vezes, nesta altura, já demonstrou que estes projetos não são só uma maluqueira dos físicos. É verdade que contribuem para a maluqueira dos físicos, no entanto, há toda uma série de coisas que acontecem. E eu não tinha ideia. Quando cheguei ao CERN, eu pensei, World Wide Web, isto e aquilo, e sei lá, e energia, isto. Mas depois de muitos anos aqui, a quantidade de pessoas que são formadas através de coisas que acontecem por causa do CERN existir, e algumas delas nem nunca vêm ao CERN. São pessoas que fazem o doutoramento, sei lá, em Oman, mas que têm um professor que veio cá e que sabe como é que se fazem as coisas cá, que se liga às reuniões, que participa com outras pessoas. Só a abertura aqui. Por exemplo, o programa Erasmus. O programa Erasmus serve para quê? Qual é que é o lucro, qual é que é o valor acrescentado que o programa Erasmus traz? Por exemplo, o que o programa Erasmus faz na Europa é fazer com que os europeus se percebam uns aos outros. Não é só, eu tive uma namorada sueca, ou sei lá, eu tive um namorado alemão, não. Talvez. Eu percebo isso tudo e estou de acordo, mas a questão é outra. Terão os países, nesta altura, membros do CERN, dispostos a pagar esse instrumento? Designadamente porque, tirando o bóson de Higgs, é a acusação que é feita, ou a crítica que é feita, não tem aparecido nenhuma coisa de novo. Quer dizer, o Higgs ele próprio não era novo, estava previsto, não é? E, portanto, a questão que se põe é isto vai funcionar mais os 10 anos, não sei porquê, deve ter sido um que passou aqui, pá. Portanto, a minha pergunta é, não sei se ouviste, será possível que os países membros do CERN se convençam a apostar no novo acelerador com os custos previstos atualmente? Portanto, eu estava a pegar na parte da tua pergunta que tem a ver com encontrou-se o Higgs e não há mais nada,
E parte dos termos e condições desta discussão é o método experimental. Porque a natureza não lhe interessa, não quer saber do que é que nós inventamos como modelos, ou possibilidades, ou hipóteses. E é verdade que neste momento eu acho que há alguma dificuldade naquilo que eu chamaria o desmame do modelo padrão. Portanto, nós passámos 5 décadas em que os teóricos diziam procura ali, é para encontrar, E o modelo padrão realmente tem sido à prova de bala. Tudo o que nós lhe temos atirado, ele tem resistido. No entanto, o modelo padrão só explica 5% do universo. 5%. A matéria escura, por exemplo, não se encontrou no CERN, não é? A matéria escura, que nós temos evidência astronómica, que deve, é matéria, e 2, não interage exatamente como o resto da matéria que nós conhecemos. A matéria escura, se for uma partícula, se calhar até fala com o bóson de Higgs, não é? Porque o bóson de Higgs, a sua grande propriedade mágica é falar com partículas que têm matéria, que têm massa. Aliás, nós temos um modelo padrão, que é esta teoria fantástica. Tem qualquer coisa como 20 e picos parâmetros livres. Ou seja, tem assim uma espécie de botõezinhos que nós podemos rodar. Portanto, aquilo que nós chamamos de um parâmetro livre, só para dar contexto, é quando a teoria não é capaz, por si própria, de dizer qual é o valor. Portanto, é uma coisa que tem que ser fixada experimentalmente. Desses parâmetros livres, a esmagadora maioria são as massas dos quarks e dos leptões. Portanto, nós temos ali, as massas dos quarks e leptões são 3, 6, 9, são logo 9 parâmetros. O Higgs também é, enfim. A massa do próprio Higgs também é um parâmetro livre. Aliás, foi uma grandíssima chatice, porque foi exatamente não sabia quanto era. Exato, não sabia onde é que ele estava. Mas, portanto, um modelo padrão, e eu estava a falar desta transição de fase, nós estamos a passar de uma altura em que as coisas eram, digamos assim, lideradas pela teoria, no sentido que a teoria é uma teoria muito, muito, muito boa, muito competente, exceto quando olhamos para o resto do universo, mas no que concerne partículas, muito competente. E agora que nós temos esta teoria que está completa, portanto já não é propriamente só um modelo, temos todos uns 95%, mas enfim, eu diria que há 70% que é energia escura, que é uma coisa que pertence à gravidade, e portanto o LHC, qualquer uma destas máquinas, não quer dizer que o LHC vai encontrar os mistérios todos do universo, mas os 25% da matéria escura não é necessariamente descabido. E nós encontramos em 2012 esta ferramenta, porque o bóson de Higgs, pelo menos para mim, é uma ferramenta. É uma coisa completamente nova, que tem interações que são diferentes, porque o bóson de Higgs é a única partícula escalar, mas enfim, para quem está lá em casa, há partículas, nós temos partículas vetoriais e partículas escalares, e todas as partículas que nós conhecíamos até agora eram vetores. Portanto, tem uma noção de direção. E as partículas escalares, das quais o modelo padrão só prevê o bóson de Higgs, e nós até agora só encontramos este bóson de Higgs, podiam haver mais, já agora, podem haver mais bósons de Higgs, não se viram. E agora, o facto de haverem alguns teóricos que previram coisas que nós ainda não encontramos, paciência, as pessoas têm as ideias que conseguem ter, mas a experimentação na natureza é liminar, não deixa margem para dúvidas. Agora, os Estados-membros querem pagar a fatura? Não sei, se calhar os Estados-membros precisam de ver qual é que é o retorno. E aí é que eu acho que há um trabalho a fazer de compreender qual é que é o retorno. Por exemplo, eu realmente não tinha a noção do impacto que a formação avançada acaba por ter na sociedade. Não tinha ideia. Pensava que, enfim, a pessoa faz o doutoramento e pronto, é o doutoramento. Fica a saber mais. Mas, na realidade, a plataforma que o CERN providencia para as pessoas aprenderem mais, aprenderem de forma diferente, aprenderem com outras pessoas, acaba por ter um papel único. Muito bem. A última oportunidade, alguém quer... Temos um profissional das partículas. Ricardo, se faz favor. Olá, então, queria só... Bom, para já, peço imensa desculpa, cheguei muito tarde e porque não pude chegar mais cedo, mas gostei de ver agora o fim da tua apresentação. André, obrigado.
E só para dizer que cá em Portugal estamos agora a participar, desde há 3 dias foi aprovado um grupo pelo Conselho Científico do LIP e tudo mais, para estudar exatamente as possibilidades de fazer este novo acelerador de 100 km de circunferência. Por isso, isto está a acontecer aqui, estamos a ser parte deste estudo e sim, esperamos que isto seja aprovado quando se perceber qual é o retorno, como diz o André. Se for aprovado, vai ser provavelmente uma das infraestruturas científicas desta envergadura mais baratas, porque é o que o André estava a dizer, isto vai durar até ao fim do século, não se faz num dia, não se explora num dia e pronto, e por isso vai durar muito tempo, vai treinar muita gente, vai produzir de certeza muitos resultados novos, esperamos que resultados inesperados, por isso a minha opinião é que sim, que vai acontecer. Claro que já estive errado em muitas coisas, mas espero que sim. Quais Aliás, são os Carlos, projetos alternativos, por exemplo, da China e do Japão? Sim. exato, isso era uma coisa, é uma coisa engraçada, porque eu envolvi-me uma vez numa discussão no Twitter, que foi uma daquelas discussões cortar à faca. E aquilo que aconteceu foi que há uma pessoa que é particularmente contra a física das partículas. E o que ela dizia era, bilhões, tudo para o lixo, e eu basicamente continuei sempre a rebater com os factos. São bilhões, está bem, mas é até 2090, portanto a pessoa quando divide isso pelo tempo, e não é preciso os bilhões todos à cabeça. Portanto, não é uma coisa... E aquilo que me chateou, aquilo que realmente fez muita confusão, foi que quando eu lhe perguntava qual é a alternativa, qual é que é o projeto que tu financiarias, podemos fazer um teste de hipóteses, não é? Uma questão científica, podemos falar entre este e este. Não tive resposta rigorosamente nenhuma, nada. É extraordinário. E agora estavas a perguntar em relação à China e em relação ao Japão. O Japão tem um projeto para fazer um acelerador linear. Os aceleradores lineares têm uma grande desvantagem, que é que no acelerador circular, e isto voltando àquilo que o Luís estava a dizer há bocado, os aceleradores circulares, nós instalamos uma estação de aceleração e depois o feixe volta às voltas. Portanto, nós reutilizamos a estação de aceleração 11.000 vezes por segundo. Num acelerador linear, temos que pôr 11.000 estações de aceleração para poder fazer qualquer coisa. Os aceleradores lineares são aceleradores muito específicos que fazem colisões entre eletrões e positrões. E há realmente uma dificuldade no fazer o upgrade, em melhorar esses aceleradores. Portanto, uma pessoa, se quiser melhorar o acelerador e ter mais colisões ou ter mais energia, tem que aumentar o tamanho. Portanto, não pode pura e simplesmente arrancar o miolo e meter outro miolo, tem que fazer o túnel, tem que ser maior. E houve uma discussão no processo europeu da estratégia de física de partículas, em que, é interessante, porque realmente a pessoa ouve os argumentos de cada campo, porque basicamente, só para dizer aquilo que os chineses querem fazer, o projeto é basicamente a mesma coisa que o FCC, só que eles dizem que custa 10 vezes menos, porque, enfim, não sei quantas pessoas é que vão estar envolvidas que depois nunca mais de lá vão sair. Mesmo na construção do LEP, houve 2 pessoas que morreram num acidente, e isso é uma nódoa, digamos assim, em toda a parte da segurança, mas há toda uma série de coisas em termos de experiência de construção, e não só a engenharia civil, mas também a construção dos aceleradores. Como é que porque assim, quando nós falamos dos aceleradores e da caixa de mudanças, eu não estou propriamente a usar, não é só uma imagem. Numa caixa de mudanças, cada uma dos fatores de desmultiplicação das mudanças está estudado tendo em conta a potência do motor, a massa do veículo, o diâmetro das rodas, a velocidade. Portanto, é específico. E, portanto, os aceleradores, como, por exemplo, o complexo do LHC, portanto, todos os outros aceleradores por trás, o SPS, o PS, o Booster, estão todos optimizados de maneira a que o feixe passe de uns para os outros de forma completamente transparente e sem criar entropia, sem se começar o feixe a ir todo para um lado e para o outro. Portanto, nós falamos em imitância, mas enfim. Portanto,
juntar um acelerador novo a este complexo é muito diferente de tentar recriar tudo de raiz, sem experiência em máquinas hadrónicas. Porque eles na China têm um colisionador de eletrões e positrões, mas não têm experiência com máquinas hadrónicas. Portanto, no Japão há essa ideia de fazer colisionadores lineares. O colisionador linear tem a grande desvantagem de não fazer tantas colisões por unidade de tempo como o colisionador circular, e tem a grande desvantagem de não se poder transformar qual borboleta de eletrões e positrões em prótons e elétrons. Portanto, é menos flexível. E o projeto chinês seria só chinês ou seria internacional? O projeto chinês é sempre um mistério, não é? Portanto, nós tivemos aqui há pouco tempo, eu vi uma oferta de emprego engraçada, aqui há pouco tempo. Foi aqui há uns anos, isto com o Covid, tornou-se não linear. Eles decidiram fazer o maior radiotelescópio do mundo e depois não tinham ninguém para o dirigir. Portanto, queriam contratar um diretor que realmente soubesse pôr aquilo a funcionar. Portanto, há uma certa... E eu acho que isto existe, é reconhecido em termos sociais, mas existe uma certa necessidade da China em se querer afirmar como grande potência em todas as áreas, e a ciência é uma parte da cultura, portanto, não me admira que uma cultura milenar também queira afirmar-se dessa maneira, mas depois há coisas em que é curto, não há o conhecimento, não houve o desenvolvimento da tecnologia. Mas tem dinheiro, tem muito dinheiro. E a questão é também a geoestratégica, até que ponto eles querem afirmar. Mas pronto, vamos ver, porque isto há questões para além da ciência, não é? Designadamente, enfim, a política entre as nações, o CERN nasce de um gesto político, quer dizer. E, portanto, a questão é se este gesto político, na nova geoestratégia mundial, se mantém suficientemente forte. Sim, mas neste momento nós estamos a passar um período de transição. Há muitas pessoas que falam na crise da física de partículas. A única crise que eu vejo é de alguns teóricos que há 50 anos não fazem uma previsão que seja verificada na natureza. E isso também não é necessariamente um problema, não é? Porque se eles não fizessem previsões... Sim, mas para terminar, André, se mostrares outra vez aquele gráfico que estava no início, dos átomos e antes disso os elementos, antes disso a terra, o ar e a água. Repara, eu não sei bem, é muito sugestivo, mas aquilo está a subir e está a precisar de uma queda, não? Estou apenas a usar uma imagem. Estás a ver o que eu quero dizer? Sim, sim, mas eu acho que todos nós concordamos... Nós não temos neste momento, de facto, uma teoria melhor que o modelo padrão, porque tudo o que é teoria de supercordas é altamente hipotético. É isso. Está a subir, está a precisar de uma queda. Não sabemos se está aí essa interrogação, também não pode assim, está a ficar mais complexo. Há, digamos, de vez em quando, estas revisões que tornam as coisas mais simples. A teoria de supercordas, no meu ponto de vista, não tem dado grande coisa. A teoria quântica dos laços, que é a alternativa, nem sequer partículas tem, é só uma teoria quântica da gravidade, mais nada, não tem partículas nenhumas. Portanto, a minha dificuldade com determinados modelos é o serem apelidados de teorias. Porque, para mim, uma teoria científica tem que poder fazer previsões que possam ser falsificáveis. Eu sou uma espécie de fundamentalista popperiano. Portanto, quando eu ouço falar em teoria de cordas ou teoria de supercordas, fico logo com a dificuldade. A minha primeira pergunta é: qual é que é a previsão experimental que eu posso verificar? Qual é que é a previsão? Aquilo que aconteceu é que no caminho para esses modelos, portanto, há um trabalho importante matemático de tentar perceber como é que as simetrias, porque se nós formos olhar para estas revoluções acontecem quando se percebe qual é que é a simetria subjacente à natureza. É cada vez que se encontra quais é que são as simetrias que existem na natureza, nós temos uma redução, porque, enfim, isto em jargão é o número de graus de liberdade diminui porque parte da informação entra na simetria. É uma espécie de constrangimento. E houve uma ideia, que era a ideia de os bosões e os fermiões, que são dois tipos
fundamentalmente diferentes de partículas Se converterem uns nos outros. se converterem uns nos outros. E essa é uma ideia que é supersimetria e que até agora ainda não encontramos evidência de que ela exista na natureza. Claro, claro. Mas lá está, era uma coisa que ia contribuir, neste caso, por acaso, ia contribuir para a duplicação do número de partículas. Mas uma coisa que, por exemplo, para mim, eu uma vez ouvi uma pessoa dizer isto e foi uma revolução na minha cabeça. Porque quando nós falamos profissionalmente em matéria escura, na física de partículas, tipicamente falamos, sei lá, do o neutralino, que é uma coisa que existe na supersimetria. Mas falamos sempre só de uma partícula. Mas, sei lá, a matéria escura pode ser perfeitamente uma família inteira de partículas diferentes. Sim, ninguém sabe o que é. Portanto, e nós sabemos que a matéria escura existe e há resmas de matéria escura no universo. Portanto, não é propriamente uma coisa que não tenhamos acesso. Ou digamos assim, que não tenhamos, que não exista. Uma coisa completamente hipotética, que não façamos alguma ideia. Mas pode ser que seja encontrado no céu alguma coisa. Oxalá. Eu, nesse sentido, colocaria o CERN, porque, mais uma vez, o CERN são peanuts. Havia uma pessoa, o Gaspar Barreira, durante muito tempo liderou, foi delegado no Conselho do CERN do Estado de Portugal, portanto, do LIP, presidente do LIP. O Gaspar Barreira, quando falava aos professores de liceu, cá no CERN, na apresentação, eu tinha a última apresentação que fazia a conclusão. E ele apresentava sempre um slide em que mostrava um submarino e perguntava às pessoas: vocês sabem quanto é que isto custa? Portanto, eu os submarinos não sei, porque, enfim, Portugal é um país muito grande, debaixo d'água, mas há determinados dispositivos de guerra que servem para matar e não necessariamente para defender ou vigiar ou patrulhar ou aprender mais sobre, que custam muito mais do que o CERN. Isso é verdade, sim. Portanto, e eu sei que isto é uma espécie de argumento um bocado horroroso, mas é assim, o CERN acaba por ser apenas mais uma estrela numa constelação no cerco à matéria escura. Há experiências que estão a acontecer no Polo Sul, há experiências que estão a acontecer em Minas, no Canadá, há experiências que estão a acontecer ao pé de reatores nucleares na China, para tentar perceber as propriedades dos neutrinos, para tentar perceber se a matéria escura, onde é que ela está. E, por exemplo, nessas experiências, nós estamos à beira daquilo que eu acho que vai ser uma época muito interessante. Porque até agora, nós temos andado à procura e não encontramos nada. Eles não encontraram rigorosamente nada. E há, assim, uns gráficos bidimensionais... Ninguém encontrou nada. Ninguém encontrou. Mas a sensibilidade dos detectores que estão a ser feitos agora é tão grande que vamos poder começar a ver aquilo que se chama o halo de neutrinos do universo, ou os neutrinos que vêm do núcleo da Terra, portanto, geoneutrinos. Portanto, vamos abrir uma nova caixa com processos que nunca explorámos até agora. Portanto, eu sei lá o que é que há. A natureza é que nos vai dizer o que é que há. Com certeza. E vai haver surpresas. Acho que as pessoas esperam é que haja surpresas. Portanto, esperam o que é o inesperado. Esperar o inesperado é o paradoxo aqui da física na fronteira. Tivemos connosco o André Tinoco, que, enfim, nos fez aqui um belo passeio pelas fronteiras da ciência, com esse instrumento maravilhoso que é o LHC, onde ele trabalha há vários anos e no qual ele é especialista. Em equipas internacionais é bom ver que, enfim, temos cientistas, no caso físicos portugueses, que estão envolvidos e que nós somos parte deste esforço internacional. Nós estamos também na fronteira da descoberta. Obrigado, André. Obrigado a todos que estiveram até aqui a ouvir e estejam atentos à programação do Rómulo, porque vai haver mais palestras sobre as fronteiras, sobre questões como a inteligência artificial, questões como alterações climáticas e biodiversidade, todas questões que têm a ver com o nosso conhecimento do mundo. Obrigado, André. Bem-ajas. Obrigado, Carlos.